Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, dia de rezarmos pela nossa pátria, dia de rezarmos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por todos os brasileiros, por todos. Façamos desse dia um grande dia de oração e de intercessão, para que Deus continue abençoando essa terra de Santa Cruz. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19, que diz assim: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, é muito interessante, começa dizendo que Jesus subiu o monte para rezar e ali passou a noite inteira em oração. E quando amanheceu, Jesus, ele escolhe os 12 apóstolos. Jesus escolhe os 12 apóstolos. É muito interessante essa atitude de Jesus, porque para escolher os 12 apóstolos, para fazer essa escolha, ele passou a noite inteira em oração. Isso daqui, meu povo, já é um grande ensinamento para nós. Jesus escolheu 12 apóstolos, já preparando a igreja, já preparando a comunidade cristã, e diante dessa escolha tão importante que iria fazer, ele antes passa a noite inteira em oração. Será que diante das escolhas e decisões importantes da nossa vida, nós rezamos antes? Como nós temos feito as nossas escolhas? Como temos tomado decisões importantes da nossa vida? Rezando, pedindo a luz do Espírito, pedindo discernimento a Deus, ou simplesmente nos achando capacitados por si mesmos e achando que sabemos de tudo, compreendemos tudo, que temos a razão sobre tudo. Então vamos lá e fazemos aquilo que nós acreditamos ser o certo. Tenhamos muito cuidado. Nós, enquanto cristãos, filhos de Deus, toda escolha importante, a gente precisa ir para diante de Deus. A gente precisa ir, rezar, pedir sabedoria, pedir discernimento ao Senhor para fazermos as escolhas certas em Deus. Em Deus. Então, o Evangelho, depois de dizer os nomes dos apóstolos, dos 12 apóstolos, eram pessoas simples. Mas os apóstolos iriam dar continuidade à missão de Jesus. E aqui é uma coisa muito interessante, porque Deus quis contar com a colaboração humana para a propagação do seu reino e da sua boa nova. Olha que coisa interessante. Deus quis contar conosco, Deus quis contar comigo e com você para o anúncio do Evangelho, para a propagação do reino de Deus. Você já entendeu isso? Você já entendeu que Deus quer contar com você? Você já compreendeu que você é um escolhido de Deus, que você é uma escolhida de Deus?
que Deus quer contar com você, com o seu sim, com a sua entrega, com a sua doação de vida. Você é escolhido, meu irmão. Você é uma escolhida, minha irmã. Responda ao chamado de Jesus. Responda ao chamado de Jesus. Porque existe um povo sedento de Deus, que precisa dessas pessoas, que precisa do sim dessas pessoas, que precisa do serviço, da doação dessas pessoas disponíveis para Deus. E não tenha medo, porque quando Deus chama, Deus capacita, Deus dá graça. Basta dizer sim e procurar ser fiel. O mais é Deus que vai fazer, é Deus que vai agir. Quantas curas Jesus realizou, inúmeras curas, diz o Evangelho. Muita gente foi curada, muita gente foi até Jesus para escutar a sua palavra e serem curadas de suas doenças, e de fato foram. Pessoas atormentadas por demônios, por espíritos malignos, Jesus curava todos. Aquela multidão tinha sede de Jesus e, portanto, sede de Deus. Todos procuravam tocar em Jesus, porque uma força saía dele, que curava todos. Que curava todos. Que o Senhor nos ajude. Que hoje, mais uma vez, o Senhor fale ao teu coração. E que o Senhor te dê essa certeza, essa convicção no seu interior, na sua alma. E você diga: Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, Ele me capacita. E quando Ele me capacita, me envia para a missão. Sejamos esses dispensadores da graça de Deus. Sejamos esses que dão sim a Deus e abraçam o seu chamado e a missão que Ele nos confia. Porque Ele quer contar comigo e com você. Ele quer contar com cada um de nós. Busquemos sempre a vontade de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.